Olá, bom dia. Eu sou Ruth Miranda, mãe de Israel, e eu falei da última vez que a gente se encontrou para contar a experiência sobre filhos e Deus. Eu falei sobre o Rudney, né? A bênção da minha vida. E hoje eu vou falar um pouco do Júnior. Eu me lembrei que ouvi uma mãe comentar que está muito triste, muito preocupada com o filho que só vive trancado dentro do quarto e jogando, vendo seriado, e ela não sabe mais o que fazer. E aí eu lembrei da minha experiência com o Júnior e lembrei de duas coisas muito interessantes. Um equívoco que nós cometemos muito, que é não falar para pessoas que são convictas da nossa mesma fé, que está precisando de ajuda em oração. Muitas vezes nós estamos passando por um problema, mas não queremos dividir esse problema com ninguém, com medo de críticas, com medo de que as pessoas achem que você é fraca, ou que você errou, ou que você pecou. Que as pessoas façam como os amigos de Jó fizeram com ele, né? E aí a gente não pede ajuda em oração, né? E a palavra de Deus diz que um ao outro ajudou e disse esforça-te, né? E orai-vos uns pelos outros. E a gente só pode orar quando a gente sabe que alguém precisa de oração. Pelo menos na maioria das vezes. Eu já tive muitas críticas por pedir oração todos os lugares que iam pela minha filha. E por dizer que ela era alcoólatra, que ela, enfim, tinha todos os problemas que na próxima experiência eu vou contar. E as pessoas dizem, irmã Ruth, não conta, porque a senhora é uma líder da igreja. Eu disse, pois é, se eu não contar, como as pessoas vão saber e vão continuar orando por mim? Pode ter 10 que critiquem, mas se tiver um justo que ore, a minha filha vai se salvar. E para a honra e glória do Senhor, assim aconteceu, né? Então, Deus seja louvado. E, contudo, eu sempre falo a mesma coisa. Eu peço que as pessoas orem, né? E para a honra e glória do Senhor, sempre teve um justo, uma justa que orasse. E por isso a Josiane dorme hoje no Senhor e não para a maldição eterna. E falando do Júnior agora, é só para que as irmãs e as pessoas que ainda não estão nos caminhos do Senhor, mas que querem estar no caminho do Senhor, entendam. Abram o seu coração. É claro que muitas vezes você vai abrir seu coração por pessoas que, infelizmente, elas são usadas por Satanás e não por Deus. Não estão cheias do Espírito Santo de Deus, estão a serviço de Satanás. Acontece, infelizmente, mas nós temos que ter o pé no chão para entender essa realidade e orar por essas pessoas também, porque mesmo, às vezes, estando dentro dos caminhos que seriam os caminhos retos, elas estão cometendo pecados, erros. E muitas vezes é simplesmente porque não tem ninguém para socorrer e ajudar em oração, né? Eu já estive, quando muito jovem, bem jovenzinha, lá entre os meus 19 e 24 anos, eu tive uma fase muito complicada. Estava dentro da igreja e estava fora dos caminhos do Senhor, né? Querendo muito estar nos caminhos do Senhor, mas passando por problemas seríssimos. E alguém teve a misericórdia de orar fervorosamente por mim e zelar pela minha vida espiritual. Por isso, hoje eu estou aqui. E sou muito grata, né? Entre essas pessoas está a irmã Florismar, né? Ela orou muito por mim, mesmo sem saber o que estava acontecendo na minha vida espiritual, mas por me ver enfraquecendo. Ela e o esposo dela oraram muito por mim. Eu me afastei da igreja, eles continuaram me fazendo visita, me tratando com todo amor e carinho. E hoje estou aqui nos caminhos do Senhor, né? Então, conte, fale, peça oração. O meu Júnior, ele estava assim, nessa fase dentro de casa. Enquanto eu me preocupei muito com a Josiane, como eu disse na fase do Rudney, cuidei muito da Josiane, me preocupei muito com a Josiane, focava muito nas coisas dela, porque ela necessitava naquele momento. Eu acabei deixando o Rudney e o Júnior mais por conta deles, né? Porque eles eram meninos tranquilos, calmos. E o Júnior criou um mundo para ele, né? E teve um momento que a coisa ficou tão séria que o Júnior não conseguia emprego, o Júnior não conseguia
não estava saindo de casa. E ele mesmo começou a ter um baixo astral, né? E ia dizer, poxa, eu mando currículo, eu faço as coisas, mas não acontece, mãe. Eu acho que as pessoas até têm certa razão quando falam as coisas. Eu disse, de jeito nenhum, meu filho, você nasceu para ser um vencedor. E eu creio em Deus que você vai ser um vencedor. E aí eu lembrei de um conselho que uma irmã tinha me dado. Uma vez ela tinha dito, irmã, quando seu filho for dormir, dobre o joelho no pé da cama dele e ore por ele. Porque eu sempre dizia na igreja, irmãos, ore pela Josiane, pela Josiane. De vez em quando eu dizia, irmão, ore pelo Rudney, pelo Júnior, né? E aí nessa época eu comecei a pedir oração pelo Júnior também. Disse, irmãos, eu peço que ore pelo Júnior, ore pelo Júnior. E tem um irmão na igreja, o irmão Andrade e a esposa, a irmã Liane Andrade, eles começaram a orar também pelo Júnior, eu tenho certeza disso, né? E assim, mais firmemente ali naquele propósito comigo. E a Joseli também, né? E aí a gente começou a orar. E eu comecei, de vez em quando eu sempre orava com o Júnior de joelho, vamos meu filho, vamos orar. E apesar dele ser um homem já de 28 anos, 27 anos, eu sempre tive esse hábito de orar com ele, às vezes antes de dormir, mas não era constante. E aconselhava, falava de Jesus, tudo, mas não estava vendo muito resultado. E aí eu comecei a fazer isso, ia chegar no quarto dele, na frente da porta dele, para não abrir o quarto, e dobrava o joelho e orava de madrugada. Senhor, tem misericórdia do meu filho, tira meu filho da frente desse computador, tira meu filho de ter tempo de assistir essas coisas malignas, por favor, abre a porta do emprego para o meu filho, faz ele se descobrir em algum trabalho que ele goste de fazer, que ele ame fazer. E comecei a orar assim, e mesmo com os problemas com a Josi e tudo. E um dia, estava eu na praia, vendendo meu pãozinho no meu carro, e um amigo de Posses chegou e disse, eu estava hoje procurando uma pessoa para trabalhar comigo, que fosse uma pessoa de confiança, mas eu não tenho. Tinha uma pessoa comigo, mas uma pessoa sem noção. E agora eu estou aqui preocupado, porque eu preciso de uma pessoa de confiança. Mas a minha irmã está resolvendo tudo ali pelo HR, mas eu quero escolher essa pessoa. Eu disse, eu nem pensei nessa pessoa de confiança que ele estava querendo. Eu disse, se não fosse sua irmã escolhendo pelo HR, eu ia pedir para você empregar meu filho. Lembra? Eu disse que ele estava desempregado há uns 2 anos atrás, ele ainda está desempregado. Aí ele pegou e disse assim, seu filho ainda está desempregado? Eu disse, tá. Aí ele disse, então, manda ele falar comigo. Será que ele quer um emprego? Ele disse, quer. Eu nem sabia direito o que era, né? Quer. Aí ele disse, tem certeza? Eu disse, tenho sim. E aí ele pegou e disse assim, pronto, então manda ele falar comigo. Eu disse, mas para fazer o quê? Ele disse, não, para ser meu administrador lá, para poder ser meu braço direito. Eu disse, mas meu filho não entende nada disso, eu acho. E aí ele disse, mas vai entender, porque ele vai aprender com o melhor. Eu sou melhor nisso. E eu vou ensinar ele. E ele falou o salário, tudo, era uma coisa assim, fora da nossa realidade na época. E eu liguei pro Júnior e disse, pronto, filho, você está empregado. A autoestima dele estava tão ruim que ele disse assim, para ser porteiro aonde, mãe? Ou zelador? Eu disse, não, filho, para ser administrador de uma padaria. E ele, sério? Eu disse, sério. Aí disse quanto ele ia ganhar, tudo, e aí ele disse, sério? Eu disse, sério. E à tarde eu vou trazer você para conversar com o seu novo patrão. E quando foi à tarde, interessante é que a pessoa que contratou, ele disse, você tem certeza que ele quer? Eu disse, tenho. E depois que ele foi embora, meu esposo disse assim, você sabe se o Júnior vai querer? Eu disse, vai, claro que ele vai. Estou dizendo que ele vai. Essa é a resposta de Deus às minhas perguntas. Até porque essa pessoa que pediu, ele não acreditava muito em Deus, mas a gente já tinha dado revista a ele, tudo, testemunho. E aí ele pegou e disse assim, eu saí de casa hoje pedindo a Deus que eu pudesse arrumar essa pessoa. E Deus respondeu minha resposta. E ele saiu todo feliz, que é a graça de Deus. À tarde eu levei o Júnior para conversar com ele na praia, porque eu sabia que ele estaria de novo andando com o cachorro dele na praia. Deixei o Júnior conversando enquanto fui a Beira-Mar com meu esposo. Eles conversaram. Nesse dia o patrão levou a gente para jantar com ele num restaurante. Eu criei mais para ver assim como é que o Júnior se comportava, a mesa, essas coisas. E, né, afinal de contas, o Júnior ia ser o gerente administrativo dele, tinha que ter boa postura. E foi só bênção.
para honra e glória do Senhor, hoje o Júnior vai fazer 2 anos, já tem 2 anos com ele, mas vai fazer 2 anos de carteira assinada em agosto, para honra e glória do Senhor. Passou perseguição, passou, nossa, muita coisa, mas ele está crescendo como ser humano, como adulto e como uma pessoa que tem fé em Deus. Hoje eu sou muito grata a Deus, tanto pelas orações da família Andrade, da Joselina e de todas as irmãs que já oraram. Eu estou citando esses porque ficavam mais fielmente ali, né, conversando e orando e perguntando, querendo saber como é que estava. O irmão Andrade é um carinho muito grande com o Júnior, ele sempre pergunta como é que está o Júnior. E as coisas com o Júnior, a irmã Andrade também, são uma família que eu amo muito, né? Então, para a glória do Senhor, hoje o Júnior está um profissional responsável, aprendeu muito realmente com o patrão realmente é o melhor, ensinou ele muito e ainda está ensinando, né? E o Júnior está crescendo, né, profissionalmente a cada dia. E não está mais o dia inteiro trancado, né? E ele se tornou um filho mais carinhoso, um filho mais amigo, sabe? É totalmente diferente. Então eu vejo o Espírito Santo de Deus tá transformando a vida do Júnior, para a honra e glória do Senhor. Então, minhas irmãs, seu filho está trancado no quarto, lá jogando, vendo série, dobra o joelho na frente do quarto dele de madrugada e ora, clama ao Senhor. Pede oração àquelas irmãs que você sabe que te ama e que vai orar com você. E elas vão orar. E seu filho vai sair desse quarto e vai arrumar emprego e vai trabalhar para a honra e glória do Senhor. E isso eu digo também, se em qualquer situação que seu filho esteja passando. Dobra os joelhos de madrugada no pé da cama dele e ore, clame ao Senhor. Se você não puder clamar com a voz alta, clame silêncio, mas clame ao Senhor, que Deus proverá, né? E sempre nossos filhos vão estar precisando de oração, vocês sabem, né? Sempre a gente precisará estar orando por eles. Mas confie no Senhor, confie nos seus irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, peça oração com fé, porque a palavra de Deus diz, muito pode a oração de um justo. A gente não sabe onde estão os justos da igreja, mas a gente sabe que existe. E eles estão lá, orando uns pelos outros. Que Deus abençoe e que nós possamos sempre colocar os nossos filhos nas mãos do Senhor. Amém? Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá. Um abraço.